muito bom nós estarmos juntos, reunidos em nome do Senhor. E é Ele que está no meio de nós e é Ele que transforma a nossa vida por meio da Santa Palavra. Da Palavra que ilumina cada passo, cada espaço da nossa vida, da nossa existência. Então, no programa Bíblia no Meu Dia a Dia, nós fazemos essa experiência, nós somos iluminados pela Palavra de Deus. Se somos iluminados, as trevas são dissipadas. Treva de dúvidas, trevas de medo, tudo aquilo que possa de alguma maneira querer aí encobrir a nossa vida, pecados, vícios, a palavra vem nos libertar. Por isso nós precisamos abrir o nosso coração e deixar-nos conduzir por essa palavra, suplicando também a presença do Espírito Santo, para que Ele nos instrua e nos ilumine no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. É hora de avançarmos um pouquinho mais no capítulo 4 do livro dos Números. Então pegue a sua Bíblia também, o seu caderno, vamos anotar o texto que nós vamos meditar hoje. Números capítulo 4, versículos de 29 a 33. Números capítulo 4, versículos de 29 a 33. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. Faze a contagem dos Meraritas, por clãs e casas patriarcais. De todos os que tiverem entre 30 e 50 anos e forem aptos para a guerra, a fim de prestarem serviço na tenda do encontro. Eis o que deverão transportar, conforme a tarefa que tem na tenda do encontro: as tábuas da morada, as travessas, as colunas e suas bases, as colunas ao redor do átrio e as respectivas bases, as estacas e as cordas, bem como todos os apetrechos que usam. Relacionarás nominalmente os objetos que deverão transportar. Essa é a tarefa dos clãs Meraritas, de acordo com o serviço que prestam na tenda do encontro, sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Se nós formos perceber, a gente vai entender, vamos olhar para uma empresa, vamos olhar para uma indústria, aquilo que Deus indica que deve ser feito lá no meio do povo, quando Ele está separando, né? Especialmente a gente está agora vendo essa questão dos levitas e cada um desses, né? Os catitas, gersonitas. Agora nós estamos aqui vendo a função dos meraritas. A gente vai perceber a organização. Então, Arão é o sacerdote, o sumo sacerdote, tem os seus filhos, cada um dos seus filhos coordena um grupo para que o trabalho do Senhor seja organizado. E não é dessa maneira, não tem lá o diretor de um setor da fábrica, aí depois vem as hierarquias para que tudo funcione. Isso vem da parte de Deus, isso aí já foi dito lá no Antigo Testamento. Claro, as pessoas vão melhorando as estruturas, os organogramas vão ficando gigantescos, mas a gente precisa perceber que isso aqui já vem de lá, exatamente para que tenha uma organização. E aqui, especialmente os meraritas, vão carregar bastante coisa pesada. Então, eles têm que suportar aqui uma carga muito grande, né? Então, tem que ter de 30 a 50 anos, serem aptos para a guerra, estarem fortes, né? Porque eles precisam transportar as tábuas da morada, suas vigas, suas colunas e suas bases. As colunas ao redor do átrio, as respectivas bases, suas estacas e suas cordas, bem como todos os utensílios e objetos de serviço. E aí cada um será relacionado nominalmente para esta função. Veja só, então eles vão carregar o peso, a base. O que nós podemos pensar espiritualmente sobre isso aqui? Como que nós vamos conseguir suportar, carregar as bases da nossa fé neste tempo, onde nós estamos?
Bento XVI, já em 2005, quando, na verdade, ainda o cardeal Ratzinger, na missa Pro Eligende Romano Pontífice, ele vai dizer da ditadura do relativismo. E ele fala, ter uma fé clara nos tempos atuais, nós seremos acusados de fundamentalistas, até mesmo de pregadores do ódio, de sectários. A gente está dividindo a sociedade. Ter uma fé clara, pautada no credo da igreja, isso foi Ratzinger que disse na missa que ele celebrou para a eleição do Papa, que ele foi eleito, Bento XVI. Então, como que nós vamos conseguir carregar, né, o peso da fé, do testemunho que nós devemos dar neste mundo? Aí eu vou começar a dizer para você, pelos sacramentos, especialmente o sacramento da Eucaristia, a Santa Missa, a confissão frequente, mas também a adoração. Padre Jonas dizia para nós na Canção Nova, quem não adorar não vai aguentar. Então, a adoração, nós precisamos ter uma vida de oração muito concisa. Não é? O que é oração? Santa Teresinha dizia, é elevar os nossos olhos para Deus. Outros santos diziam, é elevar o nosso pensamento em Deus e aí ter um diálogo de amor com Ele. Isso é oração, é falar como se fala como amigo. Inclusive, Ratzinger, nesse texto, ele vai dizer que é a amizade com Deus que vai nos dar, não é, base para a gente suportar o tempo da ditadura do relativismo e não cair no relativismo moral, relativismo doutrinal, relativismo de tudo aquilo que nós temos visto no mundo atual. Então, uma vida de oração constante. Elevar muitas vezes o pensamento a Deus durante o dia. Muitas vezes invocar a Santíssima Virgem Maria, um versículo bíblico, algo que você vai estar em contato com Deus, não é? Trabalhando, mas em contato com Deus. Rezar o Ângelus, 6 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde, se você estiver acordado ainda meia-noite, esses horários, né, que a gente vai lembrar desse mistério da encarnação, mas também pedir o auxílio da Virgem Maria para a nossa caminhada, ter uma vida de oração, uma vida interior, uma vida de comunhão com Deus, rezar o Santo Rosário, ler a palavra como nós estamos fazendo. Isso tudo vai nos dar base, força para carregar nos tempos como esse, difíceis como os tempos que nós estamos, a nossa fé, o nosso testemunho, a santidade que nós somos chamados a viver. Então, eu olhando espiritualmente para os meraritas, eu consegui enxergar um chamado de Deus para nós. Nós devemos carregar, sim, neste mundo a nossa fé. Nós devemos carregar, sim, neste mundo o nosso testemunho. Nós devemos dar, sim, o testemunho do credo da igreja, dos artigos da nossa fé. Nós não negociamos com o mundo, nós não negociamos os valores que são inegociáveis. Quais são os valores inegociáveis? Direito à vida, desde a concepção até a sua morte natural. A questão da família entre um homem e uma mulher, um matrimônio entre um homem e uma mulher, sagrado, abençoado por Deus. O direito dos pais educarem os filhos sem a interferência do Estado. A não manipulação da vida, dos embriões, tudo isso, valores inegociáveis. Nós não podemos negociar a dimensão da feminilidade com essas teorias, ideologias de feminismo. Nós temos que sair desse materialismo, nós não podemos adentrar a esse consumismo, a tudo aquilo que são os ismos do nosso tempo. Como nós vamos suportar? Diante de tanto bombardeio, né, da mídia e de tanta perseguição, de tanta realidade que nós temos percebido? Na fé, na vivência de uma vida espiritual muito fundamentada em Cristo, muito fundamentada na palavra, muito fundamentada na presença real de Jesus, na vivência dos sacramentos, no contato com a Virgem Maria. Daniel 12:1, nos dias de grandes tribulações e mais difíceis que a humanidade vai viver, Miguel virá em socorro dos eleitos de Deus. Recorrer a São Miguel, pedir a proteção dele.
dialogar com o nosso anjo da guarda. Você tem conversado com o seu anjo da guarda, pedido a ele para te conduzir no caminho de Deus? Como os meraritas, no tempo atual, nós somos chamados a carregar, não é? Aquilo que são os fundamentos, as bases da nossa fé e testemunhar diante desse mundo, testemunhar diante das pessoas, testemunhar no nosso ambiente de trabalho, na sociedade onde nós convivemos, dentro da própria igreja. Deixa eu te dar um outro toque. Além de fazer o estudo bíblico, comece a ler o catecismo da igreja. No catecismo tem resposta para tudo. Ali está a base que você vai ter intelectual, teológica, bíblica, de todo o fundamento da nossa fé. Ali está. Então, para que nós carreguemos aquilo que é a base, aquilo que é a verdade, aquilo que são os fundamentos da nossa fé, como aqui os meraritas tinham que fazer, com toda a estrutura ali da tenda do encontro, né? A tenda que eles tinham que carregar, aquele peso, é assim que nós devemos fazer, para viver no nosso tempo de uma forma coerente, dando testemunho e suportando todos os contratempos, tribulações e provas aos quais nós somos e seremos submetidos por causa da fidelidade à nossa fé. Então, como que eu colho aqui a mensagem? A fidelidade a Deus, à palavra e ao ensinamento da tradição, da sagrada tradição e do sagrado magistério dependerá do nosso caminho espiritual, ou seja, da nossa intimidade com o Senhor, pela vivência dos sacramentos, pela frequência à Santa Missa, aqui entre parênteses, tá? A Santa Missa e a confissão frequente, a oração pessoal, a leitura orante da palavra, a récita do Santo Rosário, a proteção de São Miguel Arcanjo e a nossa intimidade com o nosso anjo da guarda. Dessa forma, seremos fiéis até o fim. Então, como os meraritas, nós somos chamados a carregar, né, sobre os nossos ombros o peso, o fundamento da nossa fé e dar testemunho nesse mundo cruel que nós estamos, nesse mundo relativista que nós estamos. Mas para isso, nós temos que ter uma vida de oração muito fundamentada nas bases da espiritualidade que a igreja nos apresenta. Não deixe de adorar Jesus sacramentado. Quem não adorar não vai aguentar, disse o Padre Jonas, e eu creio nessa palavra profética. Vamos rezar? Senhor, eu quero ser fiel até o fim, até as últimas consequências, independente de perseguições, de questionamentos, de zombarias e até mesmo das pressões que nós muitas vezes sofremos no tempo atual para relativizarmos a nossa fé, a moral da igreja e tudo aquilo que o magistério da igreja já definiu. Não, eu quero permanecer fiel, apesar de toda essa pressão. E para isso, eu suplico a condução do seu Espírito, que ele me conduza, Jesus, a ti, a essa intimidade, a vivência dos sacramentos, a viver bem a Santa Missa, a me preparar bem para a Santa Missa, a fazer uma boa experiência sempre ali de ação de graças, de uma forma mais profunda e intensa, mas também a confissão frequente, a adoração e tudo aquilo que diz da oração pessoal, do contato com a palavra, da récita do Santo Rosário, recorrendo a São Miguel Arcanjo e também na intimidade com o anjo da guarda. Dê a mim e aos meus irmãos essa graça, faça com que o Espírito Santo nos ajude a aplicar isso e nós conseguiremos viver bem nesse mundo da ditadura do relativismo, sendo fiéis ao credo da igreja, sendo fiéis aos artigos da nossa fé e a tudo aquilo que diz e já determinou a Santa Igreja Católica. Amém. Somente dessa forma, vivendo uma vida espiritual, baseado nos sacramentos, na palavra de Deus e em toda essa intimidade com o Senhor que nós devemos buscar no nosso cotidiano, somente dessa forma nós conseguiremos permanecer fiéis até o fim. Deus abençoe você e sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.